Boa noite. Essa é uma live sobre o meu curso de ética, ética contemporânea, que vai começar no dia 10 de abril. E essa live deveria ser também transmitida pelo YouTube, porém, fiz alguma derrapagem e não vou conseguir fazer essa transmissão pelo YouTube. Então, vamos falar por aqui mesmo. Porque havia várias pessoas que estavam por lá, quem sabe elas venham para cá. Eu absolutamente não sei o que aconteceu. Bom, mas o que importa é que a gente possa falar desse conteúdo e que eu possa explicar o que está em jogo no contexto da criação desse curso. Há um certo tempo eu venho lecionando em vários cursos, grupos de leitura, de livros, enfim, falando de filosofia. É um projeto de vida da aula de filosofia, e há muitos anos eu leciono filosofia e eu criei um curso de filosofia contemporânea nos últimos anos. Contudo, esse ano eu decidi não retomar esse curso, deixá-lo para no ano que vem ou o outro, porque é sempre muito bom a gente poder estudar outras coisas, preparar outras aulas, se envolver com outros conteúdos, mas decidi criar um curso de 13 aulas intitulado Ética Contemporânea, e que é um curso no qual eu vou trabalhar vários conteúdos, vários autores, autoras, e apresentar aquilo que a gente pode considerar uma filosofia prática, que no fundo é isso que se trata quando a gente fala de ética, de filosofia prática. Então, quero agradecer muito a todas as pessoas que estão aqui assistindo essa live e que, se tiverem interesse em conhecer mais conteúdo sobre esse curso e outras informações, basta olhar o site marciatiburi.com, que lá tem modalidades de inscrição e tudo que for preciso em termos de saber o que vai acontecer em cada aula, o resumo básico do curso e assim por diante. Mas hoje aqui, brevemente, eu vou apresentar para vocês a problemática desse curso e do porquê, enfim, de criar um curso de ética contemporânea. E por que chamar isso de ética contemporânea? Porque na nossa imagem, na imagem que a gente faz da ética, a nossa tendência é pensar que a ética é uma questão, ela coloca, né, uma questão sempre universal, e essa, aliás, é uma palavra que gera algumas especulações, talvez até mesmo fantasias, então é bom a gente falar sobre isso. E eu vou contar para vocês como eu vejo a questão da ética, que problemas ela nos traz, ou enfim, que problemas nós podemos colocar a partir desse campo, que a gente pode definir justamente como um campo. Eu vou tentar ser o mais didática possível para que vocês compreendam, então, o problema e possam verificar se ele é um problema importante, um problema que interessa, um problema, enfim, que vai fazer alguma diferença nas nossas vidas. E eu escrevi alguns livros ligados a esse tema. O principal deles é um livro que se chama Filosofia Prática, foi publicado no ano de 2014, e é um livro que fala sobre ética, vida cotidiana e vida virtual. Nesse livro eu fazia uma investigação sobre o problema contemporâneo da alteridade. Já era um livro de ética contemporânea, a gente pode dizer assim, ou seja, uma filosofia prática voltada para pensar o nosso tempo, e pensar o nosso tempo significa, principalmente, hoje em dia, pensar a nossa vida analógica, vamos dizer assim, e pensar também a nossa segunda vida, essa vida virtual. A vida, digamos, essa sociedade, essa socialização que a gente estabeleceu a partir da existência dessas tecnologias digitais que mudaram completamente a nossa vida, criando novas comunidades, criando até mesmo uma nova sociedade, que é uma sociedade do conhecimento, uma sociedade também digital, uma sociedade virtual, uma sociedade em que nós estabelecemos relações uns com os outros completamente diferentes em função das novas tecnologias que permitem que a gente tenha, então, relações diversas com outras pessoas num contexto que é esse contexto
da simulação da vida, né, que é o contexto do digital. Bom, mas então eu começo falando um pouco desse livro, porque ele foi um livro muito lido, um livro que circulou bastante, que circula até hoje, tem muita gente que lê. E nesse livro eu tentei apresentar uma proposta, que é muito isso que as pessoas que estudam filosofia e os professores, as professoras tentam fazer quando eles trabalham com a filosofia de uma maneira geral, mas também com esses seus campos. E a ética é um campo importante da filosofia, tanto que na sua história ela algumas vezes foi compreendida como uma filosofia prática, ou seja, como uma maneira de realizar a filosofia, de retirá-la, digamos, daquela esfera da pura especulação, né? Que também, aliás, faz parte de uma certa imagem e de uma certa fantasia que a gente tem com a ideia de filosofia. Filosofia hoje acho que já se tornou uma coisa mais comum, né, de se pensar, que a filosofia é muito ampla, ela é muito aberta, ela é cheia de possibilidades, de potencialidades, ela diz respeito a experiências várias de pensamento, experiências que também são experiências de linguagem, e essas experiências se estabelecem de diversas maneiras. Então, quando a gente fala de filosofia prática, digamos, podemos dar esse nome para definir o que é a ética, e na verdade não dá para dizer que essa filosofia da nossa do cânone histórico, ou essa filosofia dessa linhagem mais eurocêntrica com a qual a gente confunde em geral a filosofia como um todo, não dá para dizer que as coisas estejam separadas, que esse território do pensamento mais especulativo esteja separado de uma potencialidade prática. Na verdade, quando a gente restringe o nosso pensamento a um lugar, digamos, da especulação, a gente deu um problema. Bom, mas voltamos. Então a gente turva, a gente atrapalha um pouco as potencialidades do próprio pensamento. E na verdade, digamos, se a gente quiser separar o pensamento da prática, se a gente quiser separar a teoria também da prática, a gente vai ver que essa separação ela não é tão evidente assim, ela é sempre uma separação dialética, ou seja, as coisas acontecem, pensar e agir acontecem num certo sentido, ao mesmo tempo, de qualquer maneira. Ou seja, a questão seria qual é o pensar que nos faz agir e qual é o pensar que nos faz não agir. Ou até, uma questão ainda mais complexa e especulativa, se no não agir, se na não ação, se na inação, será que na inação nós não estamos agindo? Essa é uma pergunta interessante para se colocar, e filosofia é isso, né? O aprendizado das perguntas complexas, interessantes, que podem fazer diferença nas nossas vidas e que podem também, quando a gente fala então de ética, orientar as nossas ações. Mas vamos lá na palavra, então. Vamos na palavra, porque a palavra nos ajuda inicialmente em qualquer especulação que a gente vai fazer aqui. A palavra ética vem da palavra ethos, é uma palavra grega, muitas palavras que a gente usa no nosso vocabulário, nas línguas de origem latina, enfim, que tem também uma afinidade, melhor dizendo, com o grego, vem justamente dessa cultura. Então, a palavra ética vem da palavra ethos lá para os gregos significava casa, o lugar onde se morava, o lugar onde se vivia, a maneira também pela qual se vivia dentro de um determinado contexto. Então, ethos digamos, o ambiente, é o nosso estar, e a maneira de estar, porque ninguém está sem estar de alguma maneira. E aí, nesse caso, quando a ética aparece, e eu estou aqui falando grosso modo, né, falando assim rapidamente para a gente poder avançar, sem nos fixarmos muito naquele período grego, porque o nosso objetivo também não é esse, mas buscar essa etimologia pode ser interessante. Então, quando a palavra surge, a gente encontra, por exemplo,
Sócrates falando da ética como a filosofia das coisas humanas. Então, isso é uma coisa interessante de se pensar, a filosofia das coisas humanas por oposição a uma filosofia que se preocupava em compreender o ser, o ser das coisas, no sentido de que existem coisas, de que há a existência, de que estamos aqui existindo. Então, o existir, o ser, que aqui a gente pode definir muito rapidamente como o existir, esse existir, ele implica agir dentro da existência, fazer algo, fazer coisas. E esse agir sobre as coisas, esse agir sobre a natureza, pode ser também um agir na direção da natureza, em interação com a natureza, considerando que a natureza naquele contexto também, tudo que há, tudo que existe. E aí, naquele contexto, pensando lá em Platão e Aristóteles, 5 séculos antes de Cristo. Bom, e nesse caso, então, a filosofia das coisas humanas, ela vai implicar uma reflexão sobre o que fazer, considerando também que essas coisas humanas que implicam o que fazer, implicam as outras pessoas, porque quando agimos de tal maneira que afetamos a vida das outras pessoas que convivem conosco. Claro que o pressuposto da ética, aí nesse caso, o pressuposto dessa teoria das coisas humanas, dessa filosofia das coisas humanas, o pressuposto é justamente que os seres humanos convivem uns com os outros. E isso, bom, falar do óbvio, mas os filósofos gregos já gostavam de dizer que a filosofia era também esse questionamento sobre as coisas óbvias. Então, eu gosto de pensar a filosofia como uma hiperatenção às coisas que existem e uma hiperatenção às relações que nós também podemos não apenas estabelecer com as coisas, a partir de nós mesmos, mas também essas relações que nós conseguimos perceber entre as coisas. Bom, e aí, nesse caso, a ética, como filosofia das coisas humanas, ela diria respeito a esse contexto no qual as pessoas estabelecem relações entre elas, esse contexto, então, do qual deriva uma ideia de sociedade, comunidade humana, seres humanos convivendo juntos, a gente pode dizer também a cultura, por oposição a uma mera natureza. E aqui eu estou trabalhando, enfim, de uma maneira rápida, mas com essas ideias básicas de que seres humanos são seres de natureza, seres que estabelecem relações e seres que, ao estabelecerem relações, se definem como seres humanos, como sociedade, como cultura, por oposição a uma certa ideia lá de natureza. Os gregos trabalhavam muito com essa ideia. Se vocês forem ler Platão, Aristóteles, se vocês forem ler Epicuro, Heráclito, que é um pré-socrático, se vocês forem ler Parmênides, se vocês forem ler a Safo, dá para dizer que essa separação ou essa compreensão de um lugar humano por oposição a um lugar da natureza, ela está sempre presente. E além disso, existe também uma oposição, uma separação, vamos dizer assim, com a esfera dos deuses, da mitologia, então aquela famosa mitologia grega. Então, a natureza, o ser, a fauna, a flora, a existência dos outros seres, das outras espécies, o ser humano situado nem na natureza e nem naquela esfera superior, que é a esfera onde habitam então os deuses e todo o campo daquilo que, grosso modo, também a gente vai poder chamar de transcendência. Mas os gregos compreendiam isso e a gente consegue ver em muitos textos. Eu gosto muito de ver isso na Poética do Aristóteles, por exemplo. Ali fica muito claro, quando ele explica o que é a tragédia, ele fala, é uma relação dos seres humanos, então do antropos, com aquilo que está acima dele. E a comédia é uma relação do ser humano com aquilo que, na fantasia do ser humano, ele acredita que está aquém dele, que é a natureza, que são os animais, que são os seres, enfim, digamos, numa hierarquização, os seres humanos não são deuses,
e também não são simplesmente animais da natureza. Bom, se vocês forem ler também o Jean-Pierre Vernant, que é um teórico bastante, até mais ou menos popular, assim, e um sujeito que escreveu muitos livros sobre mitologia, sobre política, e compreendeu a sociedade grega de um jeito bastante complexo, de um jeito bastante integral. E conseguiu olhar para a literatura, para a filosofia, para a cultura, para as artes, e não apenas para as especulações filosóficas, tais como a gente as encontra em Platão e Aristóteles, para citar dois exemplos muito conhecidos. Pois bem, aliás, Aristóteles, embora Sócrates tenha falado dessa ética como filosofia das coisas humanas, a gente encontra no Aristóteles alguns livros de ética. O mais importante é a Ética a Nicômaco, e nessa ética Aristóteles realmente tenta estabelecer um tratado, como era, aliás, do seu estilo, estabelecer um tratado que explicasse o que estava em jogo na ética, e para ele era sempre, também nesse caso, as relações entre os seres humanos, e um dos valores mais importantes dentro dessas relações era o valor justamente da amizade. Mas o Aristóteles faz justamente uma ética, então, a partir da noção de valor. E coloca, da noção de virtude, melhor dizendo, e coloca a virtude central, que não deixa de ser um valor, como sendo aquilo que a gente que se traduziu assim historicamente por mediania, que quer dizer basicamente uma ideia de meio termo, né, de equilíbrio entre contrários, entre vícios e excessos. Digamos, o meio do caminho seria a virtude. Isso depois caiu por terra. Eu não vou ficar aqui também explicando tanto para vocês da história da filosofia ou da história da ética dentro da história da filosofia ocidental, porque uma questão que se tornou importantíssima para todos nós hoje em dia é que a gente possa fazer, a partir do nosso lugar, uma reflexão sobre a ética. Então, todo mundo hoje que está no mundo acadêmico, quer dizer, tem gente que ainda está no passado, assim, né? Mas de uns tempos para cá, sobretudo a partir da virada linguística, que é no começo do século XX, a partir da filosofia da libertação, que é a partir dos anos 70, tendo em vista também o feminismo, que é um conjunto o feminismo filosófico enquanto conjunto de teorias que levam ao campo dos estudos de gênero, que surgem ali também, digamos, sobretudo com muita força a partir dos anos 60, 70 e 80. Então, a gente começa a ter outros problemas para discutir em termos de ética. Tem toda uma discussão também fundamental relacionada à ética da psicanálise. Então, é inesquecível aquele seminário 7 do Lacan, que a gente tem que passar por aquilo para estudar a ética. E existe a bioética, que é também uma filosofia prática relacionada às discussões sobre a vida e a morte, e que fica muito importante também a partir da segunda metade do século XX. E a gente tem hoje também essa ecoética, né? A ética ligada às questões do campo da ecologia. Então, tem muito assunto para a gente falar, e as questões todas que surgem no campo da ética, elas já não podem mais ser resolvidas simplesmente através de uma história da filosofia, embora seja também muito interessante buscar esse recurso da história da filosofia. Então, eu estou falando, por exemplo, da palavra ética, que remonta aos gregos, mas a gente também pode voltar, e necessariamente tem-se que voltar à ética do Spinoza, que é a ética dos afetos, que é uma abordagem que foi desenvolvida ali no século XVII. O Spinoza é um filósofo que escreveu uma ética que ele pretendia que fosse compreendida dentro do contexto da sua filosofia como um todo, como uma ética escrita de maneira ele chamava de more matemático, né? Então, a maneira dos matemáticos, né? Uma ética que pudesse ser muito concreta. Aliás, essa é a característica da ética em relação à filosofia como especulação genérica, né, sobre o ser. Então, a ética ela teria como objetivo explicar para os seres humanos não apenas
explicar aquilo que os seres humanos são ou aquilo que os seres humanos fazem, mas também orientar os seres humanos. Então, a filosofia prática, ela tem a função de, grosso modo, dizendo também isso de uma maneira muito, muito rápida, que nós poderíamos elaborar por horas, tem que servir para alguma coisa mesmo. O que quer dizer? O que nós faremos com isso? O que nós faremos com todo esse pensamento? O que faremos com toda essa especulação, com essa teorização, com essa maneira de pensar? Eu me lembro quando eu estudava filosofia, assim, quando era menina, e mesmo sendo professora ao longo dessas décadas, né, dando aula, quantas vezes eu escutei que a filosofia era uma coisa inútil. E ao mesmo tempo, se a gente vai aos filósofos, os antigos, Aristóteles, por exemplo, dizia que era realmente uma coisa inútil. Mas ele dizia que ela não era útil como as coisas, na verdade. Então a filosofia não é útil como a caneca onde eu coloco a água, nem é útil como, enfim, esse cabo aqui de conectar o telefone ao computador. Mas nesse sentido ela realmente não é útil. Mas em outro sentido nós podemos dizer que é não apenas útil, mas até urgente. Ou seja, como pode o ser humano viver a sua existência sem refletir sobre aquilo que ele faz e sem compreender, portanto, aquilo que ele faz. Ora, estou aqui colocando essas questões para vocês, mas imediatamente me vem à mente que é preciso voltar um pouco mais nessa palavra e aos poucos eu vou trazendo os assuntos aí que nos concernem trabalhar nesse breve momento dessa aula, entre aspas, né? Sugerindo também que quem quiser mais informações sobre esse curso, que procure no marciatiburi.com, porque lá tem as formas de fazer a inscrição para esse curso de ética contemporânea, que vai começar no dia 10 de abril. E que a gente está divulgando porque desejamos que as pessoas possam se inscrever e venham estudar ética contemporânea com a gente, filosofia e outros assuntos. Pois bem, então, voltando lá, a palavra ética, então, essa palavra vem designar, naquela época antiga, lá na tradição greco-latina, então, esse lugar onde se vive e a maneira com que se vive nesse lugar. Quando os latinos traduzem ethos e ética, eles traduzem essa palavra por mos e mores, que no latim significaria basicamente usos, hábitos, costumes. E aí é interessante também porque ao longo da história, digamos, a moral, ela vai se tornando cada vez mais, essa ideia de moral vai se tornando cada vez mais preferencial, mais hegemônica, e essa ideia da ética vai ficando, a ideia da ética, então, como uma especulação sobre a ação humana, vai ficando cada vez menos importante. Contudo, tanto na ética do Spinoza, sobre a qual fiz então esse pequeno comentário, a gente vê a problematização de novo, que é o problema, então, da afetividade humana, dos seres humanos como seres afetivos, de afetos, capazes de afetar uns aos outros, seres que afetam uns aos outros porque convivem uns com os outros e porque são corpos e corpos interagem uns com os outros e, nesse sentido, causam efeito sobre os outros corpos. E, claro, o Spinoza é um pensador que integra, diferente de muitos outros pensadores da história da filosofia clássica, essa greco-latina, ele integra o corpo com a linguagem humana. Então, não existe aquela separação entre corpo e alma, entre espírito e matéria para o Spinoza. Ele é um filósofo que a gente chama de monista. É um filósofo que vai considerar que o ser humano está integrado com a natureza, que, aliás, a natureza é tudo para o Spinoza. Ele chega a ter aquela frase famosa, né, que em latim diz Deus sive natura, Deus é a própria natureza. Então, isso implica que se Deus é a natureza, na verdade tudo é a natureza e mesmo a linguagem, mesmo o pensamento, mesmo o espírito que se expressa na complexidade da linguagem, que não é só verbal, evidentemente, não é só textual, é também uma linguagem do corpo,
É uma linguagem dos afetos que transcendem ou que dizem respeito ao modo como o corpo se coloca no mundo, né? O corpo se coloca no mundo e entra em jogo com o mundo, e o afeto, a afetividade significa isso. E para o Spinoza tem sempre os afetos tristes e os afetos alegres. Então esses afetos tristes e esses afetos alegres são separados, digamos assim. Essa é uma separação didática. Pro Spinoza, por exemplo, o medo é um afeto triste, né? Então tudo aquilo que faz a gente deixar de agir, não desejar mais, tudo isso é triste. Tudo aquilo que faz a gente desejar é considerado pelo Spinoza como afeto alegre. Então a alegria move e a tristeza ela paralisa, né? Seria uma diferença, digamos, muito elementar e interessante de se verificar. Quem tiver mais interesse pode certamente ler isso, buscar isso no livro da Ética do Spinoza, que está traduzido para o português, tem belas edições, enfim. Mas então, hoje em dia, tem ainda muita história, né? Se a gente for buscar na história da filosofia, vocês vão ter que ver Kant, vão ter que ver Nietzsche, Schopenhauer, cada um deles tentando colocar a centralidade da ética num determinado tópico. Então Kant, por exemplo, acha que o problema da ética se resolve, quer dizer, o problema da ética, ou seja, o problema da ação humana se resolve no momento em que se coloca, por exemplo, a existência de um dever que o ser humano consegue conceber, consegue compreender a partir da sua própria razão. Então, sendo um ser racional, o ser humano é capaz de conceber em si mesmo a noção de dever. E ele acredita que o dever é a grande questão da ética. Depois, além dessa noção do dever, que a gente encontra no Kant, a gente vai encontrar, por exemplo, no Schopenhauer, que leu Kant, que vem logo depois, que também é um filósofo alemão ali do começo do século XIX, a gente vai encontrar a ética, o centro da ética, o núcleo fundador da ética na noção de compaixão. Isso é tão interessante também para pensar a nossa época, porque hoje em dia as pessoas falam muito, por exemplo, em empatia, né? Então a empatia se tornou um assunto básico, mas é bonito olhar como que o Schopenhauer chegou à conclusão que, sendo o ser humano um ser egoísta, como ele achava que era, como esse ser humano egoísta, se ele consegue conquistar a capacidade de sentir a dor do outro, então ele se torna um ser de compaixão e, nesse sentido, ele se torna um ser que adquire essa qualidade ética. Estou colocando aqui a ética também não apenas como um substantivo, não apenas como uma área de investigação, não apenas então como o nome que se dá a uma especulação acerca da ação humana, mas também colocando a ética como uma qualidade de determinadas ações e uma qualidade de determinados seres. Então todas esses usos da palavra, eles estão presentes aí, eles podem ser enfim, verificados, né, em inúmeros pensadores, livros e abordagens. Pois bem, mas aí a gente pode também ir para outro filósofo alemão lá do século XIX, que é o Nietzsche, que é super conhecido, que foi super importante na história da ética, porque escreveu vários livros importantes, mas um que se chama A Genealogia da Moral, no qual ele, assim, fazendo aquilo que ele chamava de filosofia a golpes de martelo, ele chega à conclusão que a moral cristã, judaico-cristã até, é uma moral que não colabora para vamos colocar assim entre aspas, né, a felicidade do ser humano. Aliás, gente, na história inteira da ética, a felicidade sempre foi um assunto. Inclusive eu citei o Aristóteles antes, e Aristóteles, na Ética Nicômaco, coloca a felicidade, que lá no texto dele ele chamava de eudaimonia, como objetivo como objetivo da vida humana. Quer dizer, o que os seres humanos querem nas suas vidas? Eles querem ser felizes, atingir esse estágio. Aliás, não é atingir lá num tempo vindouro, é ser feliz.
É isso que os seres humanos buscam. E a reflexão filosófica, prática, visa justamente isso. É claro que essa noção de eudaimonia não significa, enfim, não tem esse significado de uma felicidade no sentido publicitário, capitalista, espetacular, no sentido do poder, né? Essa felicidade, ela diz respeito justamente a uma capacidade humana, uma capacidade do ser humano de se conectar consigo mesmo, uma coisa que não é nada fácil num sistema econômico, social, político, tal como é o nosso sistema patriarcapitalista, né? Nesse sistema nós não somos convidadas e convidados à felicidade, senão a uma felicidade no sentido da autocompreensão, no sentido do encontro consigo mesmo, e muito menos do encontro com os outros, senão no sentido da servidão a esse sistema, da colaboração com o sistema, da servidão ao sistema, da integração ao sistema, da subserviência ao sistema. Então é muito mais difícil ser feliz, evidentemente, porque somos capturados por esse sistema que nos obriga a muitas coisas que não apenas nós não gostaríamos de fazer, mas muitas vezes nós não temos nem a chance de pensar em como fazer diferente, porque a própria possibilidade de se perguntar sobre o que poderia ser feito, ela está interditada para nós, à medida que nossa forma de pensar, nossa forma de agir, nossa forma de sentir, essas questões, elas já estão previamente resolvidas. Então esse espaço aberto no qual eu tenho que me questionar, ele é um espaço interditado para o ser humano dentro de um sistema patriarcal capacitalista, como eu venho tentando falar, aliás, no meu livro recente, que é esse livrinho aqui, que daqui uns dias vai estar nas livrarias, que é o Mundo em Disputa. Eu falo justamente disso, né, desse patriarcal capacitalismo. Aliás, voltando lá atrás, eu estava falando num outro livro que se chama Filosofia Prática, e lá nesse livro, com essa intenção então de mostrar como a gente pode se relacionar com reflexões, pensamentos teóricos, filosóficos, de maneira a fazer com que eles tragam, enfim, diferença para as nossas vidas. Eu escrevi então uma proposta de ética. Eu comecei a falar lá atrás, mas deixei em função das mil janelas que eu fui abrindo. E naquele livro eu pensei, olha só, nós precisamos da ética. Eu acho que isso é sempre, em todos os momentos das nossas vidas, em todos os contextos. Ética é uma coisa que sempre se demanda, sempre faz falta, e é uma palavra que foi desaparecendo do nosso vocabulário, né? A ética não está em alta nesse momento, podem notar. Quem está interessado em ler sobre ética, discutir as questões éticas, quem está envolvido com isso? Nos últimos anos, no Brasil, nós fomos de tal maneira massacrados pelas questões políticas que a ética se apagou. Então, a própria palavra ética não foi trazida à presença, não foi discutida da maneira como deveria ter sido. Eu acho que esse momento é um momento para a gente voltar a discutir isso coletivamente. Por isso mesmo que resolvi fazer esse curso da ética contemporânea. Agora, lá naquele livro da filosofia prática, eu queria uma coisa muito concreta. Então pensei, como nós podemos aproximar as pessoas do problema da ação que precisa ser pensada, que é o problema da ética. E aí eu coloquei 3 perguntas e construí o livro em cima dessas 3 perguntas que eu vou lançar para vocês agora, já nessa linha de ir finalizando a nossa conversa aqui, convidando vocês para depois olharem o site marciatiburi.com, onde tem o resumo desse curso, data que é 10 de abril, quando começa, as 13 aulas que a gente vai seguir ao longo do curso, que é um curso bastante completo, enfim. Mas eu coloquei então 3 perguntas que, na minha visão, seriam perguntas performativas, ou seja, aquelas perguntas que são capazes de, bem tomadas, bem apreendidas,
experimentadas como perguntas, né? Que essas perguntas pudessem então ajudar as pessoas a se aproximarem de problemas sem os quais nós nunca estamos situados nesse território então da ética. Que perguntas são essas? A primeira delas é: como me torno quem eu sou? Essa é uma pergunta fundamental. Como eu me torno quem eu sou? Então, essa é uma pergunta que está em Píndaro, lá na Grécia Antiga também. Ela depois atravessa a história da filosofia, chega no Nietzsche, depois ela chega no Freud. Então, como me torno quem eu sou? Essa é uma pergunta seríssima, porque ela não é a pergunta acerca do como que eu faço para me conhecer, não é isso. Nem é, digamos, aquele imperativo, né, do Sócrates, conhece-te a ti mesmo, né, o gnose auton. Não é então esse imperativo que você tem que se conhecer. É uma pergunta mais sutil, porque ela coloca que, independentemente de eu saber quem eu sou, tem alguma coisa que está acontecendo comigo. Então, eu estou sendo alguma coisa. Não sei o que eu sou. Pode ser que eu não saiba. É provável, aliás, que eu não saiba. Aliás, é realmente provável que a gente não saiba quem a gente é, né? Os outros vão especular coisas a nosso respeito. Nós vamos ter uma imagem de nós mesmos, mais ou menos assim. Sei lá, algumas pessoas vão ter uma crença muito fortalecida acerca do que elas são. Algumas pessoas vão se afogar numa certa imagem de si, cheia de... muitas vezes cheia de um amor próprio, talvez até mesmo delirante, que são os narcisistas. Então, aquelas pessoas que acreditam muito no que elas acham delas mesmas, né? Acreditam, têm uma crença sobre quem elas são, e que, aliás, podem fazer mal aos outros. Gente, é que aqui, às vezes, tem um telefone que eu não sei nem de quem é que fica ligando, e aí atrapalha a nossa conversa, mas vamos lá. Então, o conhece-te a ti mesmo, socrático, é diferente desse tornar-se quem se é, né? Dessa especulação do tornar-se quem se é. E eu coloquei isso como uma pergunta: como eu me torno quem eu sou? Ou seja, o que é feito, o que os outros fazem comigo, o que a sociedade faz comigo, o que eu faço comigo. Tem aquela ideia também do Sartre, né? Afinal de contas, o que importa não é o que os outros fazem comigo, porque a minha liberdade está em saber o que eu farei com o que os outros fizeram comigo, porque certamente os outros fizeram alguma coisa comigo, mesmo que eles não tenham muita noção do que fizeram também. Então, esse campo também daquilo que a gente não sabe que está acontecendo conosco, desse inconsciente todo, isso é muito interessante de se abordar de um ponto de vista ético. Bom, mas aí essa pergunta, então, como me torno quem eu sou, implica a chance de eu estabelecer uma conexão comigo, que é fundamental para que eu possa me entender nesse mundo, ou pelo menos me situar um pouco melhor diante de tanta confusão, de tanta coisa que parece alucinação, né? E uma outra pergunta que leva, digamos, a um segundo passo, a um avanço num processo, na reflexão desse sujeito ético que visa melhorar a sua ação. Então, nesse caso, a segunda pergunta seria: e o que será que nós estamos fazendo uns com os outros? Então, se alguém fez alguma coisa comigo, se eu tenho que fazer alguma coisa com aquilo que fizeram comigo, isso implica que estamos aqui vivendo juntos e necessariamente fazemos coisas uns com os outros. Então, reconhecemos, esquecemos, violentamos, maltratamos, respeitamos. O que nós fazemos com os outros? Essa é uma pergunta excelente de se colocar também, uma pergunta seríssima. Essa pergunta, ela diz respeito à nossa relação com a alteridade, ao modo como nós somos capazes, a maneira como nós nos dirigimos aos outros e como nós somos capazes de conceber também esse outro. A pergunta também que fica é: será que todo mundo consegue alcançar essa dimensão da alteridade, ou seja, do alter, daquilo que é outro, daquilo que não sou eu? Já não sou mais eu. Eu já
desapareci nesse processo. O outro apareceu. E aí? Quem é esse outro, né? E, quer dizer, o outro, o próximo, o outro cultura, o outro religião, o outro fonte do conhecimento, o outro a estranheza inquietante, a estranheza radical, o outro da cultura, não apenas o outro meu próximo, né, com o qual convivo, mas também esse outro que pensa diferente, esse outro que sente diferente, age diferente, vive uma cultura diferente. Enfim, esse é o campo da alteridade, da diferença, com a qual nós poderíamos, então, com a qual necessariamente estabeleceremos uma relação e poderemos pensar essa relação, e o pensar essa relação é que talvez possa ser definido como o lugar do ético, né, daquilo que é ético, fazer a reflexão sobre essa relação com esse outro. Pois bem, e aí eu coloquei uma terceira pergunta nesse livro, no Filosofia Prática, que eu estou citando para quem está chegando agora, com o objetivo, portanto, de aproximar as pessoas de uma reflexão sobre esse campo da ética e verificar em que sentido essa reflexão pode melhorar as nossas vidas em alguma coisa, né? E aí eu coloquei a seguinte pergunta, que aliás, essas 3 perguntas elas também têm história, eu não inventei essas perguntas sozinha. Eu modelei essas perguntas e fui mostrando de onde eu tinha tirado essas perguntas. E a última delas, então, é uma pergunta que é título de um livro de um linguista chamado Roland Barthes, um francês, e aí ele coloca a pergunta: como viver junto? Como viver junto? A pergunta gigantesca. Porque não é uma pergunta óbvia, né, gente? Nem um pouco fácil de responder. Como viver junto? No Brasil contemporâneo, acho que essa é a grande questão das nossas vidas. Depois do fascismo, que ainda continua presente, como personalidades democráticas vão conviver com personalidades autoritárias? Como pais vão conviver com filhos, filhos com os pais, como cônjuges vão conviver, como mulheres e homens, pessoas dos diversos gêneros que têm vindo à presença buscando direitos, como vamos conviver juntos? Como vamos conviver, né? A convivência possível? Bom, a ética é o campo onde nós podemos colocar essa questão. É lá no campo da ética que a gente vai poder discutir gênero, sexualidade, raça. Claro que tudo isso precisa ser discutido também do ponto de vista político, mas a ética, como eu falei lá no meu livro Filosofia Prática de 2014, ela é a construção interna da política que não é a política partidária, que não é a política dos meros jogos de poder, não é a política das opressões, é justamente a política no sentido dos elos que seres humanos fazem entre si, que vem a constituir a sua cultura e vem a constituir também a sua chance de conviver. Então, como viver junto? Essa é uma pergunta ética. Quando a gente coloca a ética para pensar a política, essa é a pergunta que a gente faz. Então, como viver junto? Como viver junto no condomínio? Como viver junto no trabalho? Como viver junto dentro de casa? Tem tanta violência doméstica. Será que os homens que praticam violência doméstica, será que esses homens estão tendo algum tipo de experiência ética? Será que eles estão pensando e refletindo na hora, por exemplo, em que eles cometem violência doméstica, violência contra mulheres e contra crianças e assim por diante? Ou seja, estou colocando essa questão e muitas questões desse tipo tendem a aparecer nesse curso, que começa no dia 10 de abril, que vai durar 13 semanas, em que nós vamos falar sobre tudo, sobre todos esses temas e muitos outros. É um curso que visa ser justamente uma reflexão bastante completa sobre esse tema, e esse tema da ética, pensando essa ética, então, como
vamos colocar assim, um dispositivo de reflexão e de ação, uma chave, né, que nos permitirá pensar e agir de uma maneira melhor. Eu sempre penso isso com muita tranquilidade, né, que a filosofia pode melhorar a vida das pessoas, porque o lugar de onde eu venho também, de onde eu estudei filosofia, eu estudei muito aquela teoria crítica, sabem, gente? E o Max Horkheimer, que é um filósofo lá alemão que escrevia junto com o Adorno, que foi o cara sobre o qual eu fiz meu doutorado e meu mestrado, o Horkheimer, ele falava assim que a teoria crítica tinha como objetivo melhorar as condições de vida material das pessoas. Só que nós não conseguiremos melhorar as nossas vidas se nós não pensarmos enquanto agimos. Então, não quero dizer com isso que nós devemos não agir, ao contrário, devemos agir. Mas é preciso acompanhar, fazer a nossa ação, ser acompanhar a nossa ação de reflexão. Então, onde a gente age sem pensar, a gente não tem futuro como sujeitos éticos, digamos assim, sujeitos justamente da reflexão que permite melhorar as nossas condições de vida. Então, que nos permite ter ideias, que nos permite entender, por exemplo, qual é o lugar da natureza nas nossas vidas, o lugar do outro, o lugar dos seres que existem, das outras espécies, o lugar espiritual também, no sentido bem ateu ou religioso, não importa, ateu ou crente, né, dessa expressão. Então, no sentido espiritual de estarmos aqui conectados, existindo e conectados com aquilo que existe e tentando entender certamente a nossa posição no contexto social, no contexto econômico, no contexto político, mas a mim me interessa muito entender a nossa posição num contexto existencial, porque essa também é uma viagem, digamos assim, que eu não gostaria de jogar fora nessa existência. Eu espero, ao longo da vida, poder, obviamente, agir e me situar, né, assim como imagino que aconteça para vocês, nas diversas esferas da complexa existência humana, mas para mim, me pega muito essa coisa de existir. Eu acho fascinante e alucinante e impressionante. Enfim, e convido vocês então, estou falando muitas coisas e vou fechar a nossa conversa agora antes que o Instagram acabe com a nossa conversa sem que a gente tenha a chance de dar um tchau. Convidando vocês para conhecerem detalhes então do nosso curso de ética contemporânea lá no site marciatiburi.com. Lá tem outros cursos, tem um curso do Jean Willis sobre a mentira na política, tem a oficina que eu vou dar com o Manuel Ricardo de Lima, tem as várias modalidades, oficina de literatura, né? As várias modalidades também de inscrições que as pessoas podem fazer. Enfim, vocês escrevam pra gente, mandem mensagens, tem o canal Filosofia em Comum e esse vídeo aqui vai ficar salvo para que vocês possam assistir depois, assistir de novo. Mandem perguntas, se tiverem dúvidas, podem me procurar que sempre que eu posso, eu entro nas mensagens e respondo sempre que possível, tá bom? Então, agradeço muito, mando um beijo para todo mundo e a gente se fala em breve. Boa noite.